Olá pessoal, vamos agora para a nossa aula 6. Nesta videoaula a gente vai continuar no segundo capítulo, só que agora a gente vai falar dos princípios, tá bom? Lembrando que a gente teve duas aulas, a aula anterior a gente falou sobre as diretrizes, nesta videoaula a gente vai falar sobre os princípios. Por que eu resolvi separar? Porque os princípios são muito interessantes e a gente vai aprender os princípios que estão presentes na lei e também os princípios que a doutrina nos traz. Esses princípios caem em prova, tá? Então, vamos primeiro, pessoal, aprender o que está na lei. Quando chegar lá na parte doutrinária, eu vou explicar melhor, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito a gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de baixar esse slide. Você pode baixar o slide vem separado por tema e vem com as questões também. Vamos lá então, pessoal. Artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, os serviços privados, eles auxiliam, né, eles são complementares, que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. A gente aprendeu sobre isso na aula passada. Assista a aula em ordem, pessoal. Clica no link da playlist que você vai assistir as aulas todas em ordem, tá bom? Obedecendo ainda os seguintes princípios. Então a gente vai aprender os princípios do SUS. Presente na lei. Vamos lá. É bem simples, é bem tranquilo, tá? Eu marquei aqui as partes mais importantes, as palavrinhas-chave. Como você pode baixar esse slide lá no Telegram, você pode, né, revisar novamente. Vamos lá. Primeiro, um dos princípios é a universalidade, ou seja, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Todos têm acesso ao SUS. Seja você que paga um plano de saúde, seja você que não tem plano de saúde, o acesso é universal, tá bom? Esse acesso universal, ele é em todos os níveis de assistência, ou seja, é universal e ponto, tá? Não importa, é universal. Todos têm direito. Nós temos também como princípios do SUS a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade, do sistema. Ou seja, aqui está dizendo que é integral e está reforçando que é integral mesmo, seja preventivo, seja curativo, né? Preventivo antes de uma doença, curativo após ela, por exemplo, seja individual, seja coletivo, e em todos os níveis de complexidade do sistema, tá? Então, é integral, tá bom? Não há aquilo que o SUS não faça, por exemplo, né? Beleza. Outro princípio do SUS é a preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Isso aqui cai em prova, tá? Então, a preservação da autonomia das pessoas a respeito, né, da sua integridade, na defesa de sua integridade física e moral, também é um princípio do SUS. Vamos continuar. Seguindo aqui mais princípios, né? Nós temos também o princípio da igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Bom, pessoal, isso aqui, igualdade. Nós temos também mais à frente equidade, tá? Equidade e igualdade. Bom, quando você ler igualdade aqui, você pode associar também a equidade. Aqui é igualdade no caso concreto. No caso concreto. Vou explicar. Que é exatamente o que a gente chama de equidade. Como assim, Ale? Deixa eu fazer uma analogia que vai ficar muito mais fácil. Imagine o pronto atendimento. Ali existe uma fila. Quando aquelas pessoas em estado mais grave, né, em estado mais grave, ela acaba passando na frente, isso é igualdade no caso concreto. Por quê? Eu não estou dando preferência para uma pessoa, assim, vou dar preferência para essa pessoa. Não é isso. Simplesmente, por aquela pessoa estar com estado de saúde, né, mais delicado, ela acaba passando na frente. Isso por quê? Isso é igualdade no caso concreto. Isso é o que chamamos de equidade, tá? Então, não pense no caso concreto. Uma pessoa chegou acidentada e a outra pessoa está tossindo ali e pode esperar. A pessoa que chegou acidentada, que precisa, né, de mais urgência, ela vai passar na frente. Isso é muito óbvio. Isso é igualdade, tá? Não pense que isso é desigualdade. Quem chegou por último vai ser atendido por último. Isso aí seria igualdade, mas não no caso concreto. O caso concreto exige que tratamos os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Isso é equidade, tá?
Por mais que esteja escrito igualdade aqui, quando você for interpretar, você vai interpretar igualdade no caso concreto, o que chamamos de equidade. Mais à frente, eu vou trazer uma foto, vocês vão entender exatamente o conceito de equidade, né, caso vocês não tenham pegado ainda. Então, é igualdade no caso concreto, sim. Direito a informações, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Aquelas pessoas que estão sendo assistidas, né? Os enfermeiros, os médicos estão dando assistência a uma pessoa, ela tem um direito à informação sobre a saúde dela, tá? Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Então, divulgar sempre a campanha de vacina. Né? Não adianta ter a campanha de vacina e não divulgar, né? Então, divulgar sempre informações a respeito de potenciais serviços de saúde, tá? Também é um dos princípios do SUS. Outro princípio é a utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática, né? Ou seja, a utilização do estudo epidemiológico para estabelecer as prioridades, né? Em um bairro, por exemplo, que tenha mais casos de dengue, aquele bairro tem que ter uma certa prioridade do que aqueles bairros que não tem nada, por exemplo, não tem nenhum surto de dengue. Obviamente, aquele que tem mais vai receber certa prioridade, por exemplo. E a participação da comunidade, da comunidade é um meio de controle, só para a gente enriquecer o nosso conhecimento. A participação da comunidade também é um dos princípios do SUS. Bom, pessoal, vamos continuar que tem mais, ó. Continuando, seguimos aqui com os princípios. Outro princípio é a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo. A descentralização político-administrativa, isso é muito óbvio também. O SUS ele não é centralizado, eu já até comentei isso nas aulas passadas, pois existem em cada esfera, em cada ente federativo, existe ali um comando, uma direção. Nós temos, por exemplo, o Ministério da Saúde na esfera federal, nós temos, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde, na esfera estadual, ou até na distrital, né, Secretaria Distrital de Saúde, e nós temos também a Secretaria Municipal de Saúde na esfera municipal, né? Mas a direção é única em cada esfera do governo, né? Nesse caso, eu tenho o ministro da Saúde, tenho também o secretário da Saúde estadual e tenho nos municípios o secretário municipal, né? Além do secretário distrital. Beleza. ênfase na descentralização dos serviços para o município. Por que isso? Isso aqui é muito comum, inclusive. Eu quero que vocês pensem aqui, ó, descentralização dos serviços para o município. Pessoal, entre os entes federativos, o município é o que vai fazer. Quando a gente aprende lá na Constituição Federal, as competências de cada um, a gente vê que a maioria das competências, inclusive a gente vai ver essas competências, tá? Do SUS. E a gente vai ver que a maioria, assim como os outros também, tá? A maioria é o município que faz, tá? Então, o município que faz sempre. Geralmente a União, ela cria, ela organiza, né? Ela gerencia. O Estado também ali fica no meio termo e o município executa. É sempre isso, por quê? Porque o município está mais próximo da gente, obviamente. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Ou seja, o serviço de saúde ele é regionalizado. Isso por quê? Para chegar na maioria das pessoas, né? E também existe ali um nível de hierarquia. Bom, mais um princípio do SUS é a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Então, o que acontece? Existe uma integração no nível executivo, quando vai executar, por exemplo, do meio ambiente e saneamento básico. Isso é muito óbvio. A saúde está ligada ao meio ambiente e também ao saneamento básico, tá? Eles caminham ali juntos, né? Obviamente. Mais um princípio do SUS é a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviço de assistência à saúde da população. Então, há uma conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos entre os entes federativos para prestar melhor esse atendimento, tá? Essa saúde, essa assistência à saúde. Vamos continuar. Tem mais princípios. Isso aqui não costuma cair muito em prova, mas é interessante a gente saber. Princípios, capacidade de resolução de serviços em todos os níveis de assistência é um princípio, tá? Essa capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, não importa a necessidade, por exemplo, daquele cidadão.
né? Temos que ter assistência para ele. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, né? Essa organização é muito importante. Imagine o município ter um hospital em tal lugar e o Estado resolve também criar um hospital próximo. Ambos hospitais têm o mesmo propósito, estão próximos ali, por exemplo. O ideal seria, né, montar esse hospital em outro lugar onde outras pessoas necessitam mais, né, já que ali, naquele local, naquela redondeza, já tem aquele hospital, por exemplo. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros atendimentos, acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei 2.845 de 2013. Né? Esse aqui foi uma redação de 2017, também é um dos princípios do SUS. Esses são os princípios que estão na lei, beleza? Os primeiros princípios são os mais importantes, são aqueles que mais caem em prova. Quando cai em prova é muito tranquilo, o fato de você entender o princípio, os princípios, né? Entender a lógica deles, já ajuda você a fazer qualquer questão, tá? Mas existe um princípio que você tem que decorar. São os princípios doutrinários. Pessoal, existe um princípio doutrinário e existe um princípio organizativo. Bom, o doutrinário, ele vem da doutrina, né? Obviamente. E é a universalização, a equidade, eu trouxe um exemplo de equidade aqui, e a integralidade. A universalização quer dizer que todos têm direito. Todos têm direito. A equidade quer dizer a igualdade no caso concreto. Só vou escrever igualdade, tá, pessoal? E a integralidade quer dizer que é integral. Ou seja, o SUS ele é integral. Tá? Não importa o que você precisa, o SUS vai te dar assistência, tá? Lembre-se do plano de saúde. De repente, uma cirurgia, o plano de saúde não cobre. O SUS não tem isso. O SUS é integral. E essa equidade aqui, como é que funciona? Pessoal, equidade é tratar o igual de maneira igual, né? Os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Por exemplo, veja essa imagem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Essas pessoas, elas têm necessidades diferentes, concorda? Porque esse aqui é mais alto, esse aqui tem uma estatura média, esse aqui tem uma estatura baixa, né? Se eu for tratar eles de maneira igual, eu vou dar um caixote para cada um. Estarei sendo justo? Estarei. Não estarei privilegiando ninguém. Só que eu não atendo às necessidades de todos aqui, se eu der um caixotinho para cada um. Então, no caso concreto, eu estarei sendo desigual, tá, pessoal? Para mim, eu estou sendo justo. Dei um caixote para cada um. Entretanto, eu estou sendo desigual no caso concreto. Ou seja, no caso concreto, eu estaria sendo injusto. Por quê? Veja bem, para eu trazer a igualdade no caso concreto, eu não daria nenhum para esse de estatura, né, alta. Eu daria um caixotinho apenas para esse de estatura média, mediana, né? E daria 2 caixotinhos para esse que tem uma estatura pequena, uma estatura menor. E aqui sim, nesse segundo, eu ia estar sendo justo. Eu ia trazer a igualdade no caso concreto, porque todo mundo aqui ia ter essa igualdade. Todo mundo ia poder assistir o jogo, por exemplo. Então, veja, o nome disso é equidade, tá? Equidade. Mas, Alexandre, deixa eu voltar aqui. Equidade. Mas aqui está escrito igualdade. Sim, essa igualdade aqui é a igualdade que a gente já conhece, tratar todo mundo igual. Mas não podemos tratar todo mundo de maneira igual. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, tá? Na lei está escrito igualdade, eu sei, mas toda vez que você ler na lei igualdade, você vai considerar equidade, você vai considerar igualdade no caso concreto, tá? Não esse tipo de igualdade, mas esse tipo de igualdade, ó. A igualdade no caso concreto. Tá? Se quiser botar igualdade no caso concreto, aqui é exatamente igual a equidade. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Beleza. Bom, pessoal, esses são os princípios doutrinários, você tem que memorizar. Qualquer coisa, você vai lembrar da seguinte coisa, ó. Começa, ou começam, né? Começam com vogal. Isso. Os princípios doutrinários começam com vogal, tá? É a universalização, a equidade e a integralidade. Aqui eu dei um exemplo de equidade. Nós temos também os princípios organizativos.
Bom, princípios organizativos é aquilo que organiza. Então, tudo aqui, esses três aqui, tem a ver com organização do SUS. Como o SUS vai se organizar. E começam com consoante, né? Começam, para você gravar, com consoante. Vamos ver aqui, ó. Regionalização e hierarquização é um dos princípios organizativos. Descentralização e comando único é um dos princípios organizativos. Participação popular ou controle social é um dos princípios organizativos, tá? Então, não esqueça, organizativos começa com consoante, ó, aqui começa com vogal. Só que os princípios em si começam com consoante, isso vai ajudar também a resolver algumas questõezinhas. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, vamos fazer questões. As questões são bem tranquilas, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem fácil. Pausem, tentem fazer, ou vão lá no blog e tentem fazer, isso que é importante. Eu deixei aqui bem grande para você pegar legal, mesmo assistindo pelo celular. Vamos lá? Pausou? Tentou fazer? Aqui, a gente já começou no 2, porque o 1 é muito parecido, tá? Se você quiser fazer todas as questões, vai lá no blog, lá tem 1, 2, 3, lá tem uma série bacaninha, tá? Vamos lá, prova objetiva 2019, espero que tenha acertado. Prefeitura de Jaú, São Paulo, enfermeiro. Com base na portaria de consolidação número 2 de 2017, assinalar a alternativa que apresenta somente princípios do SUS e da Rede de Atenção à Saúde, né, o RAS, a serem operacionados na atenção básica. Então, quer somente os princípios do SUS. Vamos lá, pessoal. Somente princípio do SUS. Universalidade é um princípio do SUS. Deixa eu botar aqui de verde. Universalidade é um princípio do SUS. Equidade e igualdade, no caso concreto, é um princípio do SUS. Territorialização não é princípio do SUS, né? Regionalização é um princípio organizativo. Beleza, vamos continuar. Equidade é sim. Hierarquização é um princípio do SUS. Resolutividade não é princípio do SUS. Universalidade é um princípio do SUS, equidade é um princípio do SUS, integralidade é um princípio do SUS, tá? Ele é integral. Aqui nós temos o princípio organizativo, né? Princípio organizativo não, né? Organizativo não. Princípio doutrinário. Doutrinário. Letra C, o nosso gabarito. Regionalização é um princípio do SUS, territorialidade é um princípio do SUS, são princípios organizativos. Coordenação do cuidado, não é princípio do SUS. Então, letra C, o nosso gabarito. Veja que é bem tranquilo. E a gente nem aprendeu a portaria, né? Essa portaria de 2017, nem aprendeu. E nem entramos aqui na rede de atenção à saúde. Mas como o nosso assunto é amplo, a gente consegue entender o assunto, isso é importante, e consegue resolver questões de outras resoluções, tá? Então, a Lei 8.080, para mim, é mais importante. Se você pegar ela legal, muitas questões você consegue resolver, desde que sejam de decretos, que sejam de outras resoluções. Vamos lá, vamos continuar. Letra C, o nosso gabarito. Aqui eu trouxe, né, para você gravar. Vamos lá, mais uma. Pausa e tentem fazer. Fundeb Gestão de Concurso, né, 2016, Prefeitura de Uberaba, lá em Minas Gerais. Analista de Auditoria, Regularização e Fiscalização da Saúde, Direito. As ações e serviços públicos de saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, obedecendo ainda os princípios, né, organizativos e doutrinários. Princípios organizativos e doutrinários, isso cai demais em prova, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta princípios organizativos do SUS. Primeira coisa, princípios organizativos, ó. Aqui começa com vogal, não começa? Organizativo? Começa. Então, os princípios começam com consoante, consoante. Beleza? Como aqui começa com vogal, você vai entender que os princípios em si começam com consoante, beleza? Beleza. E também, organizativo vem de organização. Então vai ser algo relacionado como o SUS vai se organizar. Hierarquização, né? Hierarquia, né? Nós temos também a regionalização. Né? Bom, vamos ver aqui quais são. Letra A, universalidade. O acesso ao SUS é universal. E aí? Pessoal, não é princípios organizativo, né? Não tem nada a ver. São doutrinários, né? Como vai ser prestado o SUS. Integralidade são doutrinários. Equidade são doutrinários. Descentralização é. Descentralização sim. Por quê? Porque o SUS,
ele trabalha de maneira descentralizada. É como ele se organiza, tá? Bom, letra A está errado. Descentralização, sim. Ele é descentralizado. Regionalização, sim. A, né, de se buscar a regionalização para atender mais pessoas. Hierarquização, sim. A hierarquização da rede, né? Sim. Há uma hierarquia na rede de saúde, né? E a participação social. E aí, pessoal, participação social também ou não? Também, tá? A participação social é o mais estranho aqui, né? Mas ele que controla toda essa organização. Ele é como se fosse o controle. Ó, começa tudo com consoante. Então, nosso gabarito é letra D. Integralidade não é. Descentralização é. Regionalização é. Hierarquização da rede, sim. Equidade não é. Equidade é um princípio doutrinário, não é princípio organizativo. Descentralização sim. Regionalização sim. Hierarquização da rede, sim. Então, letra B é o nosso gabarito, bem tranquilo. Vamos confirmar. Aqui eu trouxe um, né, para você dar uma estudada. Vamos para a próxima. Pausa e tentem fazer, pessoal. Prova IBAD 2020, auxiliar de farmácia, lá no Acre, né? As ações de serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, que a gente aprendeu na aula passada, e com os seguintes princípios. Vamos ver. Aqui trouxe vários princípios. Agora sim, são aqueles princípios presentes lá na lei. Como é que a gente vai saber, Alexandre? Você apenas entendendo, lendo aquilo ali algumas 10 vezes, mais ou menos, você vai pegar bacana, vai entender a lógica e vai ser fácil. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, letra A. Oferta em conjunto articulado e contínuo das ações de serviços preventivos e coletivos nos níveis de menor complexidade do sistema. E aí, pessoal, é ou não é? Não, não tem nada a ver. Tá? Não é isso aqui o nosso gabarito. Igualdade de assistência à saúde, favorecendo a população de menor renda. Faz sentido? Não. A igualdade é no caso concreto. Aquela pessoa que tem maior necessidade, urgência, será tratada com urgência. Né? Se houver duas pessoas com urgências, elas participarão de uma fila, obviamente. Tá? Então, não tem nada a ver. A igualdade não se trata disso aqui. Por mais que seja uma coisa boa, Alexandre, sim, né? Mas não, de certa forma, sim. Mas não é o nosso gabarito. Não faz sentido aqui os princípios. A centralização político-administrativa com sede em Brasília. Não tem nada a ver com sede em Brasília, tá? É claro que o Ministério da Saúde, né, lá é em Brasília, mas não há centralização. O correto é descentralização. O SUS ele é descentralizado. A regionalização confere. A hierarquização da rede de serviço de saúde. Confere, letra D o nosso gabarito. Veja que também é um princípio o que? Organizativo, tá? E também é um princípio presente na lei. Então é muito tranquilo você conhecendo ali, sabendo distinguir uma coisa da outra, vai ficar muito tranquilo você resolver qualquer questão. Isso aqui não é muito rígido, não. Então a letra D e está errada, né? Vamos ver aqui, ó. Acesso aos serviços de saúde ao nível básico somente por pessoas que contribuem com a Previdência Social. Olha só que doideira. Ou seja, a universalidade foi embora, né? Aqui não é universal mais. Acabou. Isso aqui não é universal. É claro que é universal. Se é universal, não há restrição. Não importa se está pagando previdência, se não está, não interessa. É universal. Não importa se é rico, se é pobre, o acesso ao SUS é universal, tá bom? Letra D, o nosso gabarito. Só confirmando, letra D. Vamos para a próxima. Pause e tentem fazer, pessoal. Vamos lá, prova Fundeb, gestão de concurso 2018 UPA CS, né? Técnico em enfermagem. Entre os princípios e diretrizes do SUS estão, vamos lá, a centralização administrativa doeu até nos olhos. Por quê? Porque não existe centralização, é descentralizado. Eu tenho Secretaria de Saúde Municipal, Secretaria Estadual de Saúde, né? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Distrital também de Saúde, né? E também o Ministério da Saúde, né? Não faz nem sentido ser centralizado. E a universalidade do acesso, isso aqui estaria correto. A participação da comunidade na gestão e a centralização administrativa. A participação da comunidade, confere na gestão, né? Que seja, confere. E a centralização, não. Centralização administrativa, não. Tá errado, é descentralização. A universalidade do acesso, confere. O acesso é universal para todos.
E a integralidade do atendimento. Sim, o atendimento é integral, tá? Não importa a sua necessidade, mas é um transplante de coração. O SUS faz. Ponto. Né? Mais um motivo para a gente defender o SUS, hein, pessoal? Ó, letra C. Eu sou um defensor nato do SUS. Vamos lá. A independência da gestão e a contratualização do cuidado. A gente nem falou sobre isso, cara. Bem estranho isso aqui. Tá? Letra C é o nosso gabarito. Vamos confirmar a letra C. Viu que é muito tranquilo. Apenas não precisa saber a lei. Não precisa decorar a lei. Apenas saber o conceito. Aqueles conceitos de descentralização, de universalização, né? Vamos lá, mas vamos para mais uma. Pausa e tentem fazer. Prova IDECAN 2014. Vamos lá, Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, psicólogo. A saúde é um direito de todos. Tal mandamento constitucional está relacionado, direito fundamental, né? Tal mandamento constitucional está relacionado a qual princípio do Sistema Único de Saúde? Pessoal, olha que interessante essa questão, é bem interessante, isso aqui é muita interpretação. A saúde é um direito de todos, todos têm direito, todos têm direito. Isso quer dizer o quê? Pobre tem direito? Tem. Rico? Também. Então é universal. Vamos procurar universal. Equidade, integralidade, descentralização, participação social e distribuição de renda. Primeiro, distribuição de renda não é, tá? Um dos princípios, tá? Esses aqui são princípios, então a gente vai ficar aqui. Mas aí não tem esse acesso universal, não tem a universalidade. Bom, pessoal, se não tem, se tivesse, a gente marcaria. A gente vai ter que descer um grau, tá? A gente vai interpretar isso aqui como o quê? O que você entende com isso aqui? A saúde é um direito de todos. Se não é universalidade, vai ser igualdade. Igualdade. Por que igualdade? Porque todos têm direito, tá? Em igualdade, vamos dizer assim. Então, dá para ficar, subentende, você consegue interpretar aqui como igualdade também, né? A saúde é um direito de todos, um direito meu, um direito seu. Então, é em igualdade, tá bom? Então, vamos procurar igualdade, não tem, mas tem a igualdade no caso concreto que a gente chama de equidade, que é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Letra A, o nosso gabarito, tá? Lembrando que aqui o correto seria universalidade. Letra A, o nosso gabarito, só confirmando, vamos para a próxima. Bom, pausa e tente fazer, hein? Isso aqui é interessante. Vamos lá. IDECAN 2014, Prefeitura de Duque de Caxias, enfermeiro, 20 horas. Princípio do SUS, que considera a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. E dá o direito à saúde como um direito fundamental. Trata do princípio da... a saúde é um direito fundamental, você tem que gravar isso aqui cai em prova, a gente já trabalhou isso aqui nas aulas passadas. Olha só que interessante. Direito de todos, ou seja, rico tem direito? Tem. Pobre? Tem. Universal. Alexandre, mesma coisa que você fez no slide anterior. Exatamente. Vamos procurar aqui universal. Equidade, popularização, universalidade. Aqui o nosso gabarito. Letra C. Se é um direito de todos, é universal. Ponto. É a universalidade, é o princípio da universalidade. Viu como cai em prova? Pessoal, princípios caem em prova. Você tem que estudar princípios. Não tem para onde fugir, tá? Uma das coisas que mais cai em prova são os princípios. Então você tem que estudar. Não tem para onde fugir. Universalidade. Popularização. Não fala nada de popularização, tá? Equidade é igualdade no caso concreto. Seria na segunda opção, se não tivesse a universalidade, né? Descentralização é um dos princípios organizativos. Participação social também é um dos princípios organizativos, que é uma forma de controle, né? Bom, vamos continuar. Gabarito letra C. Vamos para a última agora. Pausa e tentem fazer, hein? 2012, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, analista de controle externo à administração em saúde. Olha que interessante essa questão. Essa questão é interpretação. Eu quero trazer aqui para gente. Um cidadão brasileiro com doença hepática avançada foi retirado da lista de espera do transplante de acordo com critérios padronizados pela equipe de saúde. O cidadão entrou com recurso judicial para permanecer incluído na lista. A decisão judicial foi favorável ao recurso, ou seja, né, a decisão judicial disse o seguinte, bota de novo o cidadão brasileiro na lista. Considerando os princípios do SUS, esta decisão está incorreta porque interfere no princípio da equidade? E aí, pessoal?
Correta? Bom, muitas pessoas iam errar essa questão, porque essa questão você tem que analisar muito ao fundo. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte: por que o cidadão brasileiro está numa fila, tá, de espera de transplante? Ele foi tirado dessa fila por quê? Pelos critérios padronizados pela equipe de saúde. Ou seja, os critérios, né, padronizados pela equipe de saúde diz o seguinte: não há necessidade desse cidadão brasileiro estar nessa fila. Então, ele vai sair da fila para dar oportunidade para outras pessoas. Isso aqui está tratando o seguinte: isso aqui é o princípio da equidade, pessoal. Não tem o que se falar aqui. Eu posso fazer uma analogia para você. Suponhamos que eu esteja gripado, esteja no pronto atendimento e esteja numa fila. E do meu lado tem uma pessoa, sei lá, se cortou, né, gravemente e também está na fila. Eu só estou apenas gripado, não estou com febre nem nada. A pessoa está com febre, ela está passando muito mal, dá para ver que ela está muito mal. Essa pessoa ela vai passar na minha frente, obviamente. Por quê? Porque ela precisa de um atendimento mais rápido. Eu posso esperar. Então, a minha fila vai ser o quê? Vai ser junto com outras pessoas que estejam na mesma situação do que eu. Por exemplo, pessoa que esteja gripado também. Já a fila dessa pessoa, né, com corte profundo, ela vai ter uma fila prioritária, vamos dizer assim. Vai estar, né, na fila junto com outras pessoas. Então, automaticamente, essa pessoa vai ficar na minha frente. E se nesse momento chegar uma pessoa acidentada de um acidente de trânsito, chegou um estado grave, ela vai passar na frente de todo mundo. Se forem duas pessoas, essas duas pessoas em estado grave vão ficar, né, ali, as duas vão entrar juntas ali, elas vão ter uma fila entre elas ali, tá? Saiba o seguinte: se esse brasileiro, cidadão brasileiro, ele saiu dessa fila, foi para garantir o princípio da equidade. Então, princípio da equidade, se fala aqui, correto, porque a Constituição garante a todo cidadão o direito a tratamento. Aqui não tirou o direito a tratamento, então está errado, tá? Não tirou o direito a tratamento. Correta, porque os princípios do SUS estão sujeitos à alteração por decisão judicial. Não, a decisão judicial tem que respeitar os princípios do SUS, está errado. Correta, porque a decisão judicial não é passível de discussão. Errado, pessoal. A justiça também erra, tá? Inclusive, só não seria passível de discussão se fosse trânsito em julgado, tá? Toda decisão judicial é passível de discussão até o trânsito em julgado. Não falou nada de trânsito em julgado aqui, então tá errado. Entende-se que isso aqui seja passível sim de discussão. Só não seria se fosse trânsito em julgado. Incorreta porque interfere no princípio da hierarquização. Não se fala nada de hierarquia aqui, tá? Aqui se trata do princípio da equidade e o único que traz é a letra A. Então, o que? A decisão judicial está incorreta, porque interfere o princípio da equidade. Esse exemplo é como se olha só que loucura, é como se eu fosse reclamar com o atendente, ou fosse na justiça, ou chamasse a polícia, porque uma pessoa chegou acidentada, eu estou gripado, só gripado. Uma pessoa chegou acidentada, né, em estado grave, e eu falei assim, não, eu cheguei aqui primeiro. A pessoa em estado grave vai ter que esperar. É correto, pessoal, isso aí? Não, claro que não. Eu tenho que esperar porque aquela pessoa precisa de atendimento urgente, tá? Então, fiz analogia aqui para você entender direitinho essa questão aqui, tá bom? Vamos lá. Então, chegamos ao fim. Letra A, o nosso gabarito, letra A. Me siga lá no Instagram, lá eu tô postando algumas coisinhas interessantes. Muito obrigado pelo carinho, tá? Deixe seu like. Essa videoaula foi longa, mas não me culpe, porque esse assunto é de extrema importância, tá? Então esse assunto aqui é um dos mais importantes também. O conceito é importante e os princípios também, tá bom? Então não me culpe aqui, porque valeu a pena cada minuto, porque esse assunto aqui é muito interessante. Eu posso ser ousado em dizer que certamente uma questão da sua prova da lei do SUS será sobre princípios. Olha o nível, para você ver como isso cai em prova bastante. Bom, obrigado mais uma vez, fique com Deus, até a nossa próxima videoaula. Até lá, tchau, tchau.